Olá, pessoal! Voltamos com a nossa aula de Direito Financeiro e hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre as despesas públicas a partir de um novo comando normativo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E já de início vamos adentrar no que vem a ser a geração de despesa previstas nos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já adianto para os senhores como é a regra específica estabelecida no artigo 15, que toda vez que houver a geração ou majoração de despesas públicas feitas em desconformidade com o que está previsto no artigo 16 ou 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estaremos diante de uma despesa irregular e ilegal por força do artigo 15. Então, além da gente observar no momento que estamos diante das despesas públicas, as regras gerais que vimos na Constituição e na Lei 4.320 de 1964, também temos que estar atentos sobre o que a Lei de Responsabilidade vem nos ensinar. Além desse comando que está previsto no artigo 15, que nos demonstra, então, a ilegalidade e irregularidade de despesas públicas feitas em desconformidade à Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos partir de duas noções distintas do que está previsto no artigo 16 e aquilo que está previsto no artigo 17. Já adianto para vocês que será necessário, durante o acompanhamento dessa aula, a leitura atenta aí dos dispositivos mencionados, tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal, como também da Constituição. Então, sempre em mãos com esses dispositivos normativos, combinado? Então, vamos lá. Com relação, então, à geração de despesas públicas, nós temos duas noções distintas. Aquela que está prevista no artigo 16 diz respeito à regra geral de como vamos, então, criar ou majorar uma despesa pública. Já no artigo 17, nós temos um rigor maior por parte do legislador, em razão do artigo 17 determinar aí como serão a criação e a majoração de despesas públicas correntes e de caráter continuado. Então, temos então duas regras distintas, né, com relação a essa geração de gastos públicos. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver o que o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal nos traz. Quando a gente faz a leitura já no caput, né, do artigo 16, a gente vê que o legislador ele dispõe sobre a criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental. E aqui nós temos alguns conceitos que precisamos delimitar. O primeiro deles é o que vem a ser ação governamental. A ação governamental nada mais é do que o conjunto de condutas que são necessárias para a realização de necessidades públicas para o atendimento de políticas públicas. Essas ações governamentais, elas estão previstas dentro de programas e esse programa, como a gente já estudou, está delineado no respectivo plano plurianual de cada ente. Então, quando eu estou referindo à ação governamental, eu estou diante de programas que estão estabelecidos no plano plurianual, no PPA. E dentro dessas políticas públicas, essas necessidades públicas que a gente busca alcançar a partir da geração dessa despesa, nós temos que entender que essa despesa ela já pode ter sido anteriormente prevista ou ela pode surgir com uma forma de inovação no plano fático. Quando eu estou diante da criação de uma despesa pública, significa que aquela ação governamental, aquele projeto, aquela política pública ainda não foi desenvolvido anteriormente nos orçamentos anteriores. Então, eu estou propondo um novo projeto, um novo programa, uma nova política pública, uma nova ação governamental. Então, nesse caso específico, vamos tomar como exemplo o caso que estamos vendo aí da concessão de auxílios às pessoas carentes em tempos de pandemia.
é uma política pública, é uma ação governamental dentro de um programa que está previsto, né, no Plano Plurianual de Assistência Social, porém que não estava anteriormente discriminado em orçamentos. Então, eu tenho uma geração de uma nova ação governamental. Surge-se, então, do zero, cria-se uma nova ação. Quando eu estou diante da expansão e do aperfeiçoamento, eu quero que vocês percebam que já temos em prática um programa em andamento. Aqui nós vamos diferenciar, porque nos dois casos nós vamos ver uma majoração da despesa pública. Vamos precisar então investir mais dinheiro para ou expandir, atendendo um maior número de beneficiários do programa, ou aperfeiçoar, que estaria ligado à melhoria desse serviço público prestado. Quando eu estou diante da expansão, posso dar exemplo para vocês, quando há aí uma proposta governamental no plano federal para ampliar o número de beneficiários do programa Bolsa Família. No caso, eu estou tendo uma expansão de uma ação governamental, de um programa já instituído, já previsto no PPA, já executado em orçamentos anteriores, mas que no caso específico está havendo uma ampliação para atingir um maior número de beneficiários. O aperfeiçoamento, eu estou diante de um caso, por exemplo, quando eu já tenho a prestação de políticas públicas aí, de atenção básica à saúde, e eu preciso de uma melhoria na prestação desse serviço, quer seja aí contratando e comprando novos equipamentos, modernizando a infraestrutura. Aí eu estarei diante de um aperfeiçoamento desta ação governamental, uma melhoria qualitativa na prestação de serviços públicos. Então, dentro do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos três hipóteses distintas de geração de gastos públicos. Eu tenho a criação, né, que é o surgimento dessa despesa pública. Temos também a expansão e o aperfeiçoamento. Mas para que essas três hipóteses elas sejam passíveis de serem regulares e legais dentro da ordem jurídica, o gestor público ele deve se atentar para algumas condicionantes de modo a ter validade essa majoração ou criação do gasto público. Dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos duas condições específicas que foram detalhadas pelo legislador para que essa geração de despesas seja considerada válida, seja legal. A primeira delas diz respeito à estimativa do impacto financeiro orçamentário daquela geração ou majoração da despesa pública dentro daquele exercício que ela foi programada e nos dois subsequentes. Então, ao todo, nós estamos falando de 3 exercícios financeiros em que o gestor deve fazer uma análise de como será o impacto daquela despesa na ordem aí econômica daquele determinado ente. É importante destacar que nesse caso específico, nós estamos diante de uma medida que busca analisar no médio prazo todo o impacto daquela geração de despesas dentro do orçamento público e principalmente visando o equilíbrio fiscal, justamente para que a gente não crie despesas e acabe prejudicando a saúde econômica, a saúde financeira daquele ente. Ou seja, o objetivo principal da estimativa é demonstrar que aquela geração de despesa ou majoração não implicará em déficit orçamentário. Além disso, temos como uma segunda condicionante a necessidade do ordenador de despesa, aquele gestor público, indicar que aquela despesa, está prevista em consonância à lei orçamentária e também que ela é compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Isso significa dizer que a criação ou a ampliação de uma ação governamental deve estar primeiramente prevista no plano plurianual dentro dos seus programas e autorizada a elaboração daquela despesa na lei de diretrizes orçamentárias. E aí sim, dentro da lei orçamentária anual, do orçamento público mesmo, nós deveremos também colocar
destacar essa despesa pública, sempre indicando a respectiva fonte da sua receita. Então, volto a frisar, toda despesa necessariamente deve ser indicada a sua fonte de custeio, a sua fonte de receita, que irá então pagar toda aquela despesa que está sendo gerada. É importante destacar uma exceção que é prevista dentro da lei de responsabilidade fiscal, que é justamente aquelas despesas que são consideradas irrelevantes pela lei de diretrizes orçamentárias. Se a lei de diretrizes orçamentárias ela não estabelece algum critério específico para a geração daquela despesa, nesse caso ela é considerada irrelevante. Se ela é considerada irrelevante, o gestor público ele não precisa apresentar, no momento que ele está criando ou ampliando a despesa, ele não precisa apresentar nem a estimativa do impacto e nem essa declaração de que a despesa está compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Como já adiantado antes, o artigo 17, ele estabelece as diretrizes normativas a respeito das despesas correntes de caráter continuado. Aqui, quero que vocês gravem que, quando eu estou diante de despesas correntes de caráter continuado, é justamente aquelas que são obrigatórias e que elas se prolongam no tempo por mais de 2 exercícios financeiros. Então, se eu tenho uma despesa necessária para a manutenção do Estado e que essa despesa ela ultrapasse 2 exercícios financeiros, estaremos diante, então, de uma despesa corrente de caráter continuado. Como eu adiantei, em razão justamente dessa perpetuidade da obrigação que é gerada quando eu estou diante de uma despesa corrente de caráter continuado, o legislador ele estabeleceu mais critérios para poder justamente amarrar a conduta do gestor público. Isso significa que toda vez que o gestor público objetivar ampliar esses gastos públicos referentes às despesas correntes de caráter continuado, ele deverá obedecer às seguintes condições que estão previstas no artigo 17 caput e nos seus parágrafos. A primeira dela, ela é similar com o que a gente já viu na regra do artigo 16, que é justamente a estimativa do impacto financeiro da geração dessa despesa no médio prazo, isso é, nos próximos 3 exercícios financeiros. Tem que demonstrar que a geração dessa despesa não acarretará nenhum desequilíbrio econômico-financeiro e não colocará o ente respectivo em uma situação de déficit orçamentário. Além disso, é necessário demonstrar também a origem dos recursos para o custeio dessa despesa. É a regra que todos nós já sabemos, que para toda despesa eu preciso, obviamente, da indicação da respectiva receita que irá custear a execução dessa despesa. Além disso, as outras 2 condicionantes, elas são específicas desse artigo 17. Primeiramente, que quando eu estiver diante de uma despesa corrente de caráter continuado, haja aqui a demonstração de que as metas de resultados fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias não será descumprido. Isso é justamente para assegurar que todo o orçamento vai ser observado e vai ser cumprido sem prejudicar o equilíbrio fiscal. O equilíbrio econômico orçamentário. Além disso, é também necessárias medidas de compensação financeira a essa majoração, a esse surgimento dessa despesa corrente de caráter continuado. Aqui eu chamo a atenção dos senhores que essa medida de compensação ela pode se dar de 2 formas. Ou o gestor público deverá demonstrar que haverá um aumento permanente de receitas públicas, ou seja, vão entrar mais dinheiro no cofre público, nos cofres públicos a partir da arrecadação de um determinado imposto ou ampliação de tributos, ou se não, eu tenho que demonstrar, o gestor público tem que demonstrar
um aumento, uma diminuição permanente das despesas públicas. Ou seja, ele tem que demonstrar que ele está empreendendo esforços para reduzir outras despesas que não se fazem necessárias para manter justamente aquela despesa corrente de caráter continuado. Chamo a atenção aqui, é a observação que vocês têm aí no material de apoio, que não é possível a majoração nem a execução dessa despesa se antes aquele gestor público não indicar qual medida de compensação ele irá adotar para a ampliação dessa despesa corrente de caráter continuado. Então, se o gestor público não indicar que irá ampliar aí seus impostos, a margem de arrecadação com seus tributos, se ele não indicar isso, aumento de receita, ou se ele não indicar que ele está reduzindo outros gastos públicos que porventura não se façam mais necessários, não é possível ampliar, majorar despesas correntes de caráter continuado. Digo a vocês que temos duas exceções a essas condicionantes. Essas exceções estão previstas em lei nesse artigo 17. Isso significa que, diante dessas duas situações específicas, o gestor público não precisará atender a essas condições. E quais são essas exceções, Lorena? A primeira dela é o pagamento da dívida pública. Nesse caso, ele não precisa fazer todo esse passo a passo, estabelecendo todas essas estimativas, demonstração de riscos, medidas de compensação financeira. E outra exceção que a gente tem é a hipótese aí de reajuste, né, dos gastos com o pessoal. Então, reajuste de subsídio de servidores públicos, de remuneração de servidores públicos, por exemplo, não se enquadram dentro dessas características e, pois, não é necessário seguir todas essas condições para que haja, então, o reajuste dessa folha de pagamento.